Meus irmãos, é uma bênção e uma alegria estar aqui presente com vocês. Eu também venho sozinho, infelizmente. Minha esposa está longe, está a 5 horas de distância, lá na cidade de Perdões, em Minas Gerais, onde ela está dando uma palestra também agora. Foi hoje de manhã com a minha sogra e volta amanhã de manhã. Então peço aos irmãos também que orem, por favor, por esse retorno, até porque é bastante longe, não é? Então que Deus conduza essa viagem de volta delas duas para a nossa casa. É uma alegria estar aqui, é uma alegria rever o reverendo Djavan e conhecer mais essa igreja. Eu tive o privilégio de, neste ano, começar o meu ministério na Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, aqui em Jandira. Então, nós somos vizinhos de igreja, não é? E tem sido uma bênção e um privilégio poder investir ali também na vida dos meus irmãos de lá. Casamento em 3 tempos. Esse título foi dado para mim pelo reverendo Djavan. Eu tinha uma ideia, mas a minha ideia, o título não estava muito bom. E aí então o Djavan me ajudou a pegar um título mais interessante, mais marqueteiro, não é? Casamento em 3 tempos. Do que nós estamos falando? O que é isso que nós veremos? Na noite de hoje nós veremos brevemente... nós faremos um panorama do que a Bíblia ensina sobre casamento. Como era para ser, ou seja, o casamento na criação, como é que Deus fez para que a coisa funcionasse originalmente, como o casamento se tornou por causa da queda, por causa da entrada do pecado no mundo. O pecado deformou todas as coisas, inclusive o casamento. Então nós veremos isso, o pecado na queda, e finalmente então o pecado na redenção. Meus irmãos, o business de Deus, a coisa mais importante do nosso Senhor Deus para nós, é o fato de que Deus atua na área da redenção. Essa é a área de trabalho de Deus. Deus atua na área da redenção e Deus redime casamentos também. O Evangelho não tem apenas implicações para a minha vida pessoal e para a tua vida pessoal. O Evangelho tem implicações fundamentais para os nossos casamentos. Então, como é muita coisa que a gente vai ver, vamos entrar rápido no nosso assunto. Abra a sua Bíblia, por favor, nesses 2 textos, e nós então começaremos a partir daí. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, assim nós lemos: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, singular. Homem e mulher os criou. Então nós temos algo muito interessante acontecendo nesse versículo. Primeiro Deus diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os quem? O homem. O homem quem? O homem e mulher. Note que logo nesse versículo nós já temos declarada a singularidade formada por um casal. Nós, marido e mulher, marido e esposa, nós formamos uma singularidade, e essa singularidade, essa pessoa, essa uma só carne formada a partir da união de 2 pessoas, essa uma só carne existe para a glória de Deus e a imagem de Deus. Tem sido escrita, muitas coisas têm sido escritas a respeito do que é a imagem de Deus no ser humano. Muitas coisas, muitos livros inteiros a respeito desse assunto. Mas quando você vai para o texto bíblico mesmo, qual é a característica principal da imagem de Deus no ser humano? O texto vai nos dizer que é o fato de nós sermos homem e mulher.
tudo que nós falamos sobre a imagem de Deus. Claro, existem outros aspectos a respeito disso. Existem vários aspectos. Mas quando nós olhamos para o texto diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. É interessante que o texto bíblico aqui tem duas palavras hebraicas que não significam homem e mulher, mas sim literalmente côncavo e convexo, ou seja, aqueles que se encaixam de maneira perfeita. Um macho e uma fêmea, macho e fêmea que unidos formam uma unidade na presença de Deus, e é essa unidade que reflete a imagem de Deus, porque Deus também é plural e singular ao mesmo tempo. No próximo capítulo, no capítulo 2, nós temos uma descrição mais detalhada a respeito de quem é esse homem e essa mulher que foram criados. Nós vamos nos deter mais a partir da formação da mulher, porque é aqui que o texto vai nos mostrar a razão de ser do casamento. Lembre-se que Adão havia sido criado, e Adão foi criado e ele recebeu da parte de Deus diversas funções. O trabalho não passou a existir depois da queda, o trabalho existia desde antes da queda. Aliás, muito trabalho. Dar nome para os animais, cultivar e guardar o jardim, fazer com que as outras partes da terra se transformassem em jardim do Éden. Essa era basicamente a ideia original. E Adão tinha a responsabilidade de fazer todas essas coisas. Adão, que aliás, Adão cujo nome é o masculino da palavra terra. É curioso isso na Bíblia. O feminino de Adão não é Eva. O feminino de Adão é terra. Por quê? Porque Deus fez o homem com um relacionamento muito íntimo, muito profundo com a terra no sentido de trabalho. É por isso que é tão fácil para nós homens negligenciarmos a nossa família por causa do nosso trabalho. Eu não estou justificando biblicamente, é pecado. É pecado. No entanto, nós fomos criados para o trabalho. Nós, especialmente nós homens. E a mulher? O que a Bíblia diz? Aí então nós entramos no nosso texto. Disse mais, Gênesis 2 a partir do 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou uma auxiliadora que seja propícia, que seja adequada para auxiliá-lo. Notem que o homem foi criado em relação à terra, a mulher, no entanto, foi criada em relação ao homem. Ela foi feita como auxiliadora, e uma auxiliadora totalmente adequada para auxiliar. O texto continua: vendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. Aí você fala assim, coisa estranha, ele mudou de assunto. Ele começou contando da criação da mulher, e aí ele mudou de assunto e voltou a falar sobre o homem dando nome para os animais. O que está acontecendo? Moisés viajou aqui? Não, tudo na Bíblia tem uma razão de ser. O texto continua: e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Basicamente o que o texto nos fez foi o seguinte: Adão então começa a dar nome para os animais. Aqui está o leão, aqui está a leoa, aqui está o girafo, não existe, aqui está a girafa, aqui está o boi, aqui está a boia, e por aí vai, ok? Deve ter sido alguma coisa desse tipo que ele inventou. Mas de repente Adão começa a reparar que tem alguma coisa faltando. Todo macho tem uma fêmea na criação. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora. E Adão sente isso. É por isso que o texto colocou dar nomes no meio do contexto da criação da mulher. Porque Adão percebe que tem algo faltando. Aliás, o texto começa com Deus constatando isso. O padrão que foi criado no capítulo 1 é que Deus, ao final de cada dia, dizia e declarava: eis que era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Mas quando a gente chega nesse tópico, Deus fala: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só.
Adão, então, percebe isso, que tem algo faltando, algo fundamental faltando na criação. Então o texto continua, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem, esta, afinal, yes! Finalmente, aquilo que faltava, Deus fez acontecer. É isso que a gente tem no texto. Afinal, Adão estava sentindo falta. Faltava alguém para auxiliá-lo, faltava alguém para completá-lo, faltava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o homem inventa a primeira poesia que existe na história da humanidade. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Interessante que aqui, essas duas palavras hebraicas, essas sim, são masculino e feminino da mesma palavra, ok? O curioso é que Adão é quem dá o nome a Eva, tanto aqui quanto mais à frente. O que significa autoridade sobre, ok? Na Bíblia, quem dá nome tem autoridade sobre a pessoa ou a coisa que foi nomeada, ok? Então, existem várias dicas no texto a respeito da autoridade masculina sobre a mulher. A Bíblia é muito clara com relação a isso e a gente não precisa ter vergonha disso, a gente não precisa ficar desculpando a Bíblia. É assim mesmo, ok? E o feminismo está errado, assim como o machismo abusivo também está. Ok? Como as irmãs viram nessa tarde, inclusive. Então o texto conclui com um comentário de Moisés. E Moisés diz, é por isso. É com base nessa história aqui, que eu acabei de relatar. É por isso que deixa o homem pai e mãe. Note que é o homem. Essa ruptura familiar, ela tem como principal alvo o homem. É o homem quem rompe com pai e mãe, principalmente. Romper aqui é lógico que eu não estou falando de brigar, ok? Mas não dá para você, homem, ficar dependendo de pai e mãe. Ok? Você deixa. Claro que a mulher também deixa num certo sentido, mas o deixar do homem é mais radical. Por isso que o texto fala o homem. Por isso deixa o homem ao seu pai e à sua mãe e se une à sua mulher. É ele quem toma essa iniciativa de unir-se à sua mulher. E então os dois se tornam uma só carne. E o texto termina desse jeito maravilhoso, não é? Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não tinham vergonha. Sexo é uma coisa linda, limpa e pura aos olhos de Deus. É uma lástima que nós, como cristãos, por vezes, temos até vergonha de falar da palavra sexo, porque ao fazê-lo, nós deixamos essa palavra para o mundo e nós deixamos o mundo formar o conceito de sexo nos nossos filhos. E o conceito de sexo do mundo é um conceito sujo, feio, mau, errado, como se fosse uma coisa errada, mas que você faz. Nada mais errado à luz da Bíblia do que isso. Sexo é puro, lindo, limpo, bom, santo. É algo para orar antes e depois, agradecendo e louvando a Deus. É algo totalmente limpo, totalmente lindo. E acontece antes de haver pecado no mundo. Casamento na criação. Um completa o outro. Ambos formam a imagem de Deus. Ela ajuda a ele, ajuda em quê? Nas várias funções que Deus tinha dado para ele. Ela o ajuda, ela o auxilia. Eles formam família. Ele deixa a casa paterna. Existe uma intimidade sexual, uma sensualidade pura, limpa, linda dentro do casamento, da mulher para o homem e do homem para com a sua esposa. E isso é só para dentro do casamento, isso não é para os outros, isso é para dentro do casamento, tanto da parte de um quanto de outro. O casamento na criação é a coisa mais linda que existe. O casamento é extremamente puro e foi assim que Deus criou para ser.
Infelizmente, meus irmãos, quando nós começamos no capítulo 3 de Gênesis, qual é a primeira palavra? Mas. Conjunção adversativa. Estava tudo bem, mas... E não é assim com a gente também? Teve algum dia, você casou, teve uma cerimônia linda e maravilhosa, vocês foram para a lua de mel, em algum momento apareceu um mas. Talvez na lua de mel mesmo. Talvez quando vocês voltaram para casa, apareceu este mas. Consequência da queda, meus irmãos, consequência da queda. O homem deveria proteger a sua esposa. O homem deveria continuar fazendo poesia para sua esposa. Mas quando Deus chegou e apareceu no jardim, no final da tarde, e Deus então pergunta a Adão, onde você está? Deus trata com o homem. É claro que Deus sabe que foi a mulher quem tomou a iniciativa da queda. E a mulher é responsabilizada por isso no Novo Testamento. E é claro que Deus sabe, mas Deus estabeleceu uma ordem de responsabilidade e, embora eles tenham desfeito essa ordem, Deus não desfaz. Deus trata primeiro com o principal responsável. Adão, onde você está? Chamou o Senhor Deus, versículo 9 de Gênesis 3, ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? O que ele tinha que ter respondido? Sim, Senhor, eu comi. Eu comi. E Eva também comeu. Talvez até por culpa minha. Mas o que ele faz? No inglês tem um ditado que é assim, é jogar alguém debaixo do ônibus. Você joga alguém debaixo do ônibus. Você precisa se livrar de alguma situação, você joga alguém debaixo do ônibus. O que Adão fez foi jogá-la debaixo do ônibus. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Então assim, tem dois culpados aqui. A mulher e o Senhor, que me deu a mulher. Meus irmãos, foi aqui que nasceu a terrível tendência humana e masculina em particular de não assumir os seus próprios erros, os seus próprios pecados, de sempre dizer, não fui eu não fiz, o responsável foi outro, a culpa foi de outra pessoa, foi a situação, é a minha história de vida, foi a minha mãe, foi o meu pai. Foi aqui que aconteceu essa deformação no caráter do homem, de não assumir os seus pecados. E nós, irmãos, nós homens, nós precisamos começar a aprender a desfazer isso aqui. Deus então se vira para a mulher e pergunta, você comeu da árvore que eu te ordenei? E aí a mulher então também joga a culpa, foi a serpente me enganou e eu comi. Então a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Vocês, irmãs, também têm essa tendência terrível de ventilar a culpa para algum outro lado. Na verdade, todos nós temos uma tendência terrível de jogarmos a culpa para outro lugar. Sabe qual é o principal problema do teu casamento? Você. Não é o outro. Teu casamento não é melhor por tua culpa. E o dia que você mudar, teu casamento melhora. Você. Ah não, mas esquece. Para. É você. E se você mudar, se você se tornar um homem mais crente, teu casamento vai ser totalmente diferente. Se você se tornar uma mulher mais crente, o teu casamento vai ser totalmente diferente. O problema do teu casamento é você. E não chegue na tua casa, pelo amor,
falando, você viu o que o pastor disse? O pastor disse que o problema do nosso casamento é você. Nessa hora, o que você vai falar é o seguinte, você viu o que o pastor disse? O pastor disse que o problema do nosso casamento sou eu. E eu quero mudar. Foi o que ele disse. E aí o outro cônjuge vai responder assim, não, mas ele também disse que sou eu. E eu também preciso mudar. Então vamos começar a ajudar um ao outro, ao invés de acusar um ao outro, a que cada um faça as mudanças necessárias? Ao invés de ficar sempre apontando o dedo para o outro. 4, 23 e 24, a gente vê uma perversão ainda maior no casamento. Disse Lameque, para quem? As suas esposas. Esse lado da família, o lado de Caim que matou Abel. E esse lado foi o lado que se corrompeu, foi o lado que se tornou o lado do mal. Esse lado da família foi se tornando cada vez mais mal, cada vez pior. E chega nesse cara aqui, Lameque. Lameque não se contenta com uma só mulher, ele toma 2 esposas para si, e ele então também faz a segunda poesia, ele também faz poesia, a segunda poesia da história da humanidade. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim e Lameque, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Perversão. Perversão do casamento, perversão da humanidade. Caim, quando assassinou, ele entrou em profunda crise. Esse daqui, quando assassina, ele faz poesia. Ele faz música, ele compõe um rap para falar como é que foi quando ele matou. Total perversão da humanidade. E a gente passa então a ver as marcas da queda em todos os casamentos, inclusive nos casamentos das boas pessoas da Bíblia. Imagine só, Gênesis 12, abra por favor aí a sua Bíblia. Gênesis 12. A partir do versículo 10. Ora, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão. A gente está falando de Abrão, o pai da fé. A gente está falando de um cabra muito fera, de um cabra muito bom, homem de Deus. Desceu Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Começou bem, né? Começou elogiando. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Começou a ficar estranha essa história. Onde é que eu estou? Ok, 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. O negócio é o seguinte, você é muito bonita e eu quero capitalizar em cima da tua beleza. Eu quero conquistar o favor dos egípcios só te mostrando, como se você tivesse disponível. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, devia ser lindíssima mesmo. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão. Era o que Abrão queria, não era? O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó. É Deus que entra na história e preserva essa história de não se tornar uma caca completa. Deus puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher e me disseste ser a tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía.
E no capítulo 20 acontece a mesma coisa com Abrão, e no capítulo 26 acontece a mesma coisa com o filho de Abrão, com Isaque, porque os nossos exemplos nós passamos para os nossos filhos, tanto os bons quanto os ruins. Abrão usou a sua esposa para a sua própria autopreservação e para o seu enriquecimento. É isso que a queda faz, meus irmãos, dentro do nosso casamento. A queda nos transforma em monstros. Você já não mostrou a sua cara monstruosa para o seu cônjuge? Você provavelmente já mostrou. Aquela cara. Aquela para os piores inimigos. Você já deve ter mostrado essa cara para o teu cônjuge. Egoísmo, meus irmãos, egoísmo. Autopreservação. Usar o outro para o próprio bem. É isso que a queda faz com os nossos casamentos. E essa é a tendência do teu coração. Se você não cuidar, o natural para você vai ser esse. Porque o teu coração é feio desse tanto. Aqui a gente está falando de Abraão, o pai da fé. A gente está falando de um dos melhores dentre nós. Mas o teu coração tem esse mesmo potencial. Malaquias também mostra uma das perversões que acontece no casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 10 em diante, diz assim: Não temos todos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro, gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Efeitos da queda no casamento. Essa tendência de repente, desistir do casamento. Meu irmão, o crente nunca devia proferir a palavra divórcio. Não devia. Para o seu próprio casamento, de jeito nenhum. Nunca ameace o seu cônjuge com divórcio. Nunca faça isso. Porque Deus odeia o divórcio. Deus tem ódio do divórcio. É o que tem logo em seguida, olha aí. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, bem como aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui acredito eu que o texto está falando de violência doméstica, de abuso físico. Deus odeia isso, tanto divórcio quanto abuso físico. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mas também existe um texto lá em Provérbios, e esse eu não tinha pensado nele, mas eu vou colocar aqui. Provérbios capítulo 7, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Dize a sabedoria, versículo 4, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi
entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Ela ainda dá uma de religiosa, não é? Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores, perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vinde, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, promessas falsas. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Perversão da queda dentro do casamento. É possível, minha irmã, que você tenha a tendência de atrair olhares de outros homens, e você precisa cuidar disso. Isso é um pecado muito comum feminino. Porque o pecado masculino muitas vezes é olhar, o pecado feminino é atrair olhares. Cuidado, pelo amor de Deus. Tome cuidado. E você, homem, tome cuidado. Tome cuidado para não sair por aí olhando o que não deve. Meus irmãos, a pornografia tem sido um problema muito sério dentro de igrejas. Cuidado, homem. Cuidado, homem e mulher. A queda deixou marcas nos nossos casamentos. A queda colocou tendências pecaminosas nos nossos corações. Não pense que você está isento disso. Não pense que o teu coração é totalmente puro. Talvez o teu coração está falando para você agora: não, eu desse nível aí não. Sabe por que teu coração está falando isso? Porque ele é desesperadamente corrupto. Nós temos uma tendência para o mal. Essa foi a marca da queda. 1 Coríntios 6, 12 a 20 fala a respeito de alguns homens de Corinto que achavam que podiam ter relações sexuais fora de casa, com toda a liberdade. E aí Deus fala para eles: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, vocês foram comprados com sangue, vocês não pertencem a vocês mesmos. O casamento na queda enfrenta vários problemas. O mas que começou algum dia no teu casamento, na tua história, ele de vez em quando aparece de novo, não é? E talvez alguns de vocês tenham vivido só o mas. O mas virou o padrão. O que a gente faz nesse caso? A gente volta para as Escrituras. Porque as Escrituras têm o remédio que a gente precisa. Não vai dar tempo da gente olhar tudo. Eu depois posso disponibilizar esse material aqui para vocês. Mas a gente vai olhar alguns textos desses. Eu preciso da ajuda de vocês, ok? Eu preciso da ajuda de vocês para que vocês leiam os textos. Então cada um abre em um texto. Abram vários, nos mais diversos textos aí. E aí vocês vão ler o texto e a gente consegue cobrir vários deles. Gênesis 24, 67. Alguém leia, por favor. Gênesis 24, 67. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Essa é uma das histórias românticas mais lindas da Bíblia. O escravo de Abraão tem que encontrar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac. E aí esse escravo,
Ele ora ao Senhor Deus, e aí as coincidências, entre aspas, mais absurdas acontecem para que ele finalmente encontre a mulher certa para o seu Senhor, para o filho do seu Senhor. E aí então, quando ele traz Rebeca, Rebeca então, de longe ela vê, e ela pergunta para o escravo, quem que é aquele que está vindo ali ao longe? Aí ele diz, aquele é o filho do meu senhor. Então Rebeca se cobre, né? Na nossa época ela se descobriria, não é? Na Bíblia não, a coisa do jeito que é para ser é assim, ela se cobre de maneira casta, de maneira pura, então ela é entregue a ele, eles entram para a tenda da mãe, e ali então Isaac é consolado pela morte da sua mãe. E é um casamento muito bonito que eles têm, a despeito da mentira depois de Isaac, de que ela era também irmã dele. O casamento na redenção é esse tipo de casamento, é o casamento que nos provê bênçãos, é o casamento que nos provê consolo, se é consolo que nós estamos precisando. Deuteronômio 24:5. O homem que se casado não sairá à guerra, nem se imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e concorrerá com a felicidade da esposa de todo. Maravilhoso, né? A ordem de Deus era essa, o homem casado, ele não vai sair à guerra. O que não significa que ele não trabalhasse, ok? Eu ainda preciso estudar esse texto melhor, mas normalmente as pessoas dizem, não, ele não trabalhava, ele não fazia absolutamente nada. Não sei, ele não ia à guerra. Talvez ele saísse para trabalhar, ok? Mas por que ele não vai à guerra? Oi? Fala mais alto de novo. Para não morrer, só isso? O que o texto diz? Também isso, mas o texto é mais específico. Para promover a alegria da sua esposa. É para isso que ele fica em casa. É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Irmãos, a Bíblia é muito linda, muito pura, muito santa. E o projeto de Deus para o teu casamento é que teu casamento seja uma delícia. Eu louvo a Deus porque eu experimento um casamento que é uma delícia. Uma delícia, uma bênção em todos os sentidos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E esse é o projeto de Deus, meus irmãos. O projeto de Deus é que o casamento funcione. É que o casamento dê certo. É que a gente consiga, com a força do Espírito Santo de Deus, vencer as marcas da queda. É claro que de vez em quando aparecem. Mas vai tentar continuar a bater na porta. E de vez em quando ele entra. Mas a luta é para que a gente mande ele embora e continue vivendo a bênção da redenção, de um casamento redimido. Meus irmãos, Cantares. O que é Cantares, meus irmãos? Um livro inteiro para celebrar o relacionamento de um homem com uma mulher. Notem o nível de santidade do sexo aos olhos de Deus. Deus escreveu um livro inteiro na Bíblia sobre isso. Sobre um relacionamento puro, justo, santo, correto entre um homem e uma mulher. Deus é totalmente a favor que os nossos casamentos sejam uma delícia, sejam abençoados em absolutamente todas as áreas. Provérbios 5, por favor. 15 a 20. Bebe água do sistema nas correntes do recurso. Derrama-se e não fora as tuas fontes. E pelas praças nos ribeiros das lágrimas e águas, sejam para ti somente, não para os distantes de ti. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da felicidade. Posta de amores e gazela ansiosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carências. Porque, filho meu, andarei certo pelo estranho e abraçarei o peito do outro. Notem o nível de intimidade que a Bíblia fala tranquilamente. A Bíblia fala sobre coisas que a gente tem vergonha de falar na igreja. Mas, irmãos, isso é palavra de Deus. Isso é Deus falando.
Então, de novo, o nosso acanhamento de falar sobre esses assuntos tem lançado os nossos filhos para acharem que sexo é o que o mundo diz que é. Essa coisa suja, mas que é boa, então vamos fazer. Eu e vocês, nós devemos formar os nossos filhos para pensar de tal forma a respeito do sexo que eles tenham medo de tirar a santidade de uma coisa santa e tão linda que Deus fez. Nossos filhos têm que ter medo de dessacralizar o sexo. Porque o sexo dentro do casamento ele é a coisa mais linda e mais maravilhosa que existe. Note que aqui nesse texto, o texto anterior estava falando a respeito de adultério. E aí esse texto dá o remédio, certo? E o remédio é: curta a tua esposa, curta a vida com a tua mulher. Esse é o remédio para que você não caia para o outro lado. E é claro que nunca existe justificação, nunca existe justificativa. Mas, minhas irmãs, se o teu marido não pode curtir a vida com você nessa área, alguma coisa está errada. Aliás, Paulo é muito claro que você está colocando o teu marido em risco. Então, para lá com essa história de dor de cabeça, de hoje não dá, de nunca pode, para lá com essa história, meus irmãos. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Porque sim, o sexo é uma das áreas mais importantes da vida. Nós fomos feitos seres sexuados pelo próprio Deus. E de vez em quando Deus não dá libido para alguém. De vez em quando Deus faz um ou outro sem libido. E esses, o que Deus diz é: não podem casar. Esses são os eunucos por nascimento que Deus fez para não casar, para servir a Deus de tempo integral. Os demais têm que cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Os demais têm que cuidar das coisas do mundo, de como agradar o marido. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7. Capítulo inteiro para falar a respeito de casamento. Eclesiastes 9:9, por favor. Em Eclesiastes, Salomão analisa a vida debaixo do sol, ou seja, vamos analisar a vida do jeito que a vida acontece aqui embaixo, esquecendo por um instante a respeito da presença de Deus. E a conclusão de Salomão é: nada faz sentido. Nesse mundo aqui, nessa versão presente, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento. Tudo é sem sentido. Mas tem uma coisa que vale a pena. Tem algumas ao longo do livro. Mas uma das que ele mais dá destaque: curta a vida com a sua esposa. Porque isso é uma das bênçãos que Deus te deu nessa vida aqui. Mateus 19, 3-11. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar-se com a mulher por qualquer motivo? Existem evidências de que existiam, isso é literal, gente, existia divórcio naquela época por queimar comida. Tá? Os judeus daquela época, eles achavam que a mulher de repente queimou a comida e isso era motivo suficiente para o divórcio. Por isso que eles perguntam: é certo divorciar por qualquer motivo? Não é isso? Pergunta para Jesus. E aí Jesus responde. Pode ler, por favor, meu irmão. Então respondeu ele: não tendes lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, tornando os seus dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Ou seja, Deus fez uma unidade a partir dessas duas pessoas. Virou um. Então, como assim separar? Se separar, quebra. Porque virou um. A separação é altamente danosa. Altamente danosa. Quebra, ela deixa marcas para sempre. Marcas terríveis. Quebrou. Aquela unidade feita por Deus. E Deus sabe colar as coisas muito bem.
Aí quebra. E é terrível. Então o que Deus juntou não separe o homem. E aí então eles replicam. O que eles dizem? Vai explicar aqui. Pois quem mandou, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Mas está lá na lei que pode separar, está lá escrito. Eles dizem. Qual a resposta de Jesus? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais lícitas, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Qual é o único caso que a Bíblia permite divórcio? Relação sexual ilícita. Adultério consumado. Se houve relação sexual ilícita, então a Bíblia permite o divórcio. Vários estudiosos acrescentam a isso agressão física, porque lá em Malaquias, divórcio e agressão física são colocados como sendo coisas iguais. Então, vários estudiosos colocam a agressão física nesse mesmo nível, como um motivo justo para um divórcio justo. Fora isso, meus irmãos, não existe. Incompatibilidade, não, a gente não se dá mais bem, o amor acabou, nada disso é motivo. E se houver divórcio sem ter havido adultério consumado, então existe adultério no próximo relacionamento. Ponto. Qualquer dia a gente estuda 1 Coríntios 7, que ensina um tanto mais a respeito disso, mas hoje nós não temos tempo. Jesus deixou claro então, o único motivo é adultério, mas isso por quê? Por causa da dureza do teu coração. A grande verdade é que nem no caso de adultério deveria acontecer o divórcio. Deus permite. Mas se der para o casal trabalhar e não permitir o divórcio, essa é a ideia, esse é o plano ideal do Senhor Deus. Sabe por quê? Porque é isso que Deus faz contigo. Você diversas vezes já adulterou contra o Senhor teu Deus. Você já colocou outras pessoas no lugar de Deus na tua vida. Você já adorou outras coisas no lugar de Deus. E Deus te perdoa e Ele restaura o relacionamento com você. E assim como você recebe perdão, assim da mesma forma você é chamado a perdoar. 1 Coríntios 7, de 1 a 40, inteirinho sobre casamento, ok? Só alguns comentários gerais sobre o texto. O problema lá é que tinham alguns coríntios que achavam que não poderiam ter relações sexuais dentro do casamento. Eles achavam que seria mais santo não ter sexo dentro do casamento. E Paulo fala, isso é um absurdo, vocês estão totalmente errados. Até porque o corpo não pertence a você, o corpo pertence a ela e o dela pertence a você. Então um não tem direito de falar para o outro, não, meu corpo não está à sua disposição hoje. Não é meu corpo. O corpo é do outro. Só que é muito interessante que Paulo coloca, tudo que ele fala para o homem, ele fala para a mulher. Tudo que ele fala para a mulher, ele fala para o homem. Todos os direitos sexuais que ele fala que o homem tem, ele fala que a mulher também tem. Exatamente igual. Paulo é extremamente igualitário no que concerne a sexo dentro do casamento. Extremamente igualitário. Aí tem uma hora que ele diz, olha, se vocês quiserem se apartar, se for por causa de oração, pode mais rápido. Não enrola nisso não. Junta logo para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porque os coríntios estavam com essa ideia de que, assim, um certo jejum de sexo seria uma coisa mais santa. Ok, mas que seja muito rápido. Mas lembra, isso não é um mandamento. Isso eu estou abrindo a oportunidade para vocês. Mas não é um mandamento. Não precisa parar de fazer para orar.
Ok? Por quê? Porque o sexo dentro do casamento ele é santo. Não tem nada de impuro. Aliás, faz e ora logo em seguida, agradecendo a Deus a bênção do sexo. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, não tem jeito. A Bíblia mostra o homem como sendo o principal responsável. Tá? E notem que nesse texto, qual é a base dessa autoridade masculina? É a autoridade que Deus o Pai tem sobre Deus o Filho. Lembra que eles não são diferentes em poder. Deus de Deus, vero Deus de vero Deus, diz o credo antigo. Jesus Cristo é 100% Deus, da mesma substância do Pai. Totalmente Deus. Mas nos papéis, Jesus Cristo se submeteu ao Pai. E a questão com marido e esposa é semelhante a isso. Nós somos herdeiros da mesma graça, juntos. Mas nos papéis, a esposa é submissa ao marido. O marido é o cabeça da esposa, assim como o pai é o cabeça de Cristo. Você acha que Cristo fica todo triste, ai que injustiça, eu ter que ser submisso ao pai? Não! Cristo faz isso cheio de alegria, cheio de contentamento, cheio de prazer. Ele não se sente diminuído por ter um papel de subserviência ao pai. Ele diz, agrada-me fazer a vontade do meu pai. O problema da nossa época é que nós somos egoístas, nós somos orgulhosos ao extremo, e o feminismo fez uma caca no mundo, porque colocou na mente da mulher que ela tem que lutar pelos seus direitos. Eu vou ser sincero com vocês, eu não suporto essa ideia do Dia Internacional da Mulher. Não é porque as mulheres não têm que ser celebradas. Deus seja louvado pela vida da minha esposa. Ela é uma bênção, ela é a melhor parte de nós dois. Mas o Dia Internacional da Mulher é uma data feminista, é uma celebração de uma coisa ruim que aconteceu no mundo, que é o feminismo. Então, não existe motivo de celebração, no meu entendimento. Colossenses 3, 18 e 19, por favor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Interessante isso. Marido, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Se ele fala isso para o marido é porque nós devemos ter uma certa tendência de nos tornarmos meio amargos no relacionamento. Curioso, né? Porque o senso comum diz que a mulher é que é mais amarga. Mas a Bíblia fala, marido, não seja amargo dentro do seu casamento. Porque às vezes a gente segura, né? Elas falam, elas trazem à tona o problema. A gente segura. E vai represando, até que um dia a gente estoura. Não faça isso. É a ordem apostólica. Existem várias outras coisas, vários outros ensinos. Vocês têm o texto, vocês têm os textos, terão os textos. A ideia é, meus irmãos, a transformação que Cristo fez no nosso coração. Se você saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, isso tem que refletir grandemente no teu casamento. O lugar onde a gente é mais crente devia ser dentro de casa. Normalmente a gente faz o contrário. Essa é a tendência pecaminosa do nosso coração. A gente coloca uma atuação para fora e dentro de casa às vezes é um diabo. Não faça isso. Deus quer que você seja Cristo dentro de casa. É exatamente isso. Deus quer que você seja Cristo dentro da sua casa. Porque tanto a mulher quanto o homem representam Cristo. A mulher representa Cristo no sentido do relacionamento de Cristo com o Pai. O homem representa Cristo no sentido do relacionamento de Cristo com a igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, sejam as mulheres submissas aos seus próprios maridos. Assim como Cristo amou a igreja, marido, ame a sua esposa, esteja disposto a dar a sua vida por ela. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores aqui presentes morreriam de boa pela sua esposa. Se chegar um cara com uma arma na mão e falar assim, você ou ela, você pularia na frente e falaria, eu, pode atirar.
É verdade, eu não tenho dúvida que você faria isso. Não tenho dúvida. O problema não é dar a morte pela nossa esposa, o problema é dar a vida. O problema não é morrer, o problema é quando ela pede um copo de água durante a noite, quando você já está deitado. É isso que mata. A ideia é que você esteja disposto a servir a sua esposa como Cristo serviu a igreja. E que você, esposa, esteja disposta a servir ao seu marido, como a igreja deve servir ao Senhor Jesus Cristo. De maneira que é um para servir o outro. Imaginem que tipo de casamento bom e gostoso que Deus tem pra gente. Onde um está doido para fazer a vontade do outro. Qual foi a última briga que você teve porque você queria fazer a vontade dela e ela queria fazer a tua? Não, mas eu quero o que você quer. Não, mas eu que quero o que você quer. O plano de Deus é que a gente esteja muito disposto a fazer o bem para o outro e não para nós mesmos. Teu casamento foi criado por Deus para ser uma demonstração pública do amor que Deus tem pela igreja e do respeito que a igreja deve ter por ele. Teu casamento existe para simbolizar o relacionamento de Cristo e da igreja. Esse é o principal motivo pelo qual você está casado. Você não casou para ser feliz, você não casou para que o outro te faça feliz. Você casou para a glória de Deus. Para que o teu casamento traga glória para o nome do Senhor. Traga glória no jeito que você perdoa. Traga glória no jeito que você nega a si mesmo em prol do outro. Tanto um quanto o outro fazendo assim. A sua união física, sexual, é um lembrete da íntima e mística união espiritual que existe entre Cristo e os cristãos. Paulo está falando a respeito de relacionamento, marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher. De repente ele tira da cartola. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nossos casamentos existem para pregar o Evangelho de maneira vivida para aqueles que nos veem. E finalmente o nosso casamento deve ser um lembrete constante de que um dia vamos estar totalmente unidos com o nosso grande amado. Um dia todos nós seremos noiva. Todos nós seremos noiva. Noiva do Senhor Jesus Cristo. E é assim que acaba a história. Num grande casamento abençoado, no qual nós seremos absoluta e totalmente amados pelo Senhor Jesus Cristo. Teu casamento vai sofrer as consequências da queda. E você tem que lutar para que dentro dele estejam as marcas da redenção. O mundo, a carne e o diabo vão tentar destruir o teu casamento. O tempo todo. Mundo, carne e diabo. E por carne entenda você mesmo. Não é uma outra coisa. Carne é você. O mundo, a carne e o diabo é a parte ruim que ainda tem dentro de você. É o que Paulo chama de o velho homem. O mundo, a carne e o diabo vão tentar destruir o teu casamento. Corra para a cruz. Corra para Cristo. Corra para a palavra. Seja crente dentro da tua casa. Perdoe, releve, sirva. Negue-se a si mesmo. Então comece a curtir um casamento que vai dar certo e que vai ser cheio de delícias. Vamos orar. Pai querido, dá-nos graça. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Perdoa-nos porque tantas vezes nós deixamos que o mundo, palavras do diabo, nos dirijam. Tantas vezes nós pensamos coisas erradas com relação ao nosso casamento. Deus, perdoa-nos por isso. E ajuda-nos a vivermos o Evangelho dentro de casa, em primeiro lugar. Que assim seja para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.